Boa noite para os alunos que estão participando desta live. Bom dia para você que vai participar da Escola Bíblica Dominical. É com alegria que nós estamos recebendo você nesse momento. Ou boa tarde ou olá para você que vai ver em qualquer dia da semana. Estamos muito felizes porque dia a dia, cada live, o número de pessoas tem se multiplicado. E queremos que você faça isso como um desafio. Coloque a ministração das aulas da EBD replicando nas suas redes sociais. Isso vai fazer com que as pessoas possam começar a estudar a palavra de Deus a fundo. E isso vai ser bênção na vida das pessoas. Então é muito importante entendermos isso. E o nosso desejo, hoje que estamos começando uma nova revista, é que vamos estar estudando em cima de Josué. E é muito importante ver, e logo começa com o tema desta maneira: o desafio e a liderança. Para e pensa um pouquinho. Alguém se torna um líder? Alguém simplesmente decide ser líder e se torna líder? Não é assim que funciona. Ele começa desde o seu nascer desenvolvendo características e aptidões que vão ajudá-lo a ser um líder. Ser líder é quem lidera outras pessoas. E é isso que você precisa entender, que se você está liderando, não importa que é uma grande massa ou uma pequena massa, o importante é que você vai ensinar a qualquer uma das pessoas como poder desenvolver-se nas suas qualidades e também no seu crescimento. Não é fazer robôs, é ensiná-los para que eles possam então aprender e se desenvolver. E isso é muito importante. Quando nós olhamos em Josué 1:9, que é o nosso texto áureo, diz: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Você pode ficar com a Bíblia aberta em Josué, que nós vamos trabalhar no capítulo 1º e no capítulo 2º. A primeira coisa é quem está lhe convocando para ser líder. No caso de Josué, é o próprio Deus. No nosso caso, que somos filhos de Deus, também é o próprio Deus. A todos nós ele confiou quando ele nos deu a grande comissão. Portanto, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Guardem e ministrem na vida das pessoas, e eis que estou com vocês até a consumação do século. Deus está falando que à medida que estamos vivendo, a sua presença será constante. Por isso, logo depois ele diz: seja forte e corajoso. Não seja forte na sua força. Seja forte, porque o Senhor lhe fortalece. Paulo vai dizer: quando eu me sentia fraco, eu estava forte. Porque quando Paulo se sentia fraco, ele ia e dependia de Deus. E por ele depender de Deus, então a bênção de Deus o fortalecia para enfrentar todas as situações. E olha que Paulo, quando narra por todas as provas que ele passou, as provas que ele passou eram para fazer qualquer um desanimar desse caminho. Mas Paulo foi se fortalecendo no Senhor. E Josué vai nos mostrar agora também essas qualidades. E por que que ele chega a ser chamado para se tornar o sucessor de Moisés. Então eu gostaria de entrar agora sobre Deus chamando Josué.
O líder é escolhido. Quando nós olharmos desta maneira, nós temos que ver que na grande comissão, Deus também nos escolheu. E ainda ele diz: eu vos designei para que vades e deis frutos. Então, esta é a bênção de Deus. Ele nos chama e nos dá um propósito de vida. E ele diz: você é meu embaixador, você é meu cooperador, você é meu atalaia. Então, são sinônimos de pessoas que devem se envolver na obra de Deus, fazendo aquilo que Deus espera que você faça. E esta bênção do Senhor, então, fará com que todos nós possamos servi-lo e servi-lo com alegria. Nós vamos ler agora de uma vez só Josué 1, de 1 a 6. Por favor, alguém abra a sua Bíblia e leia para mim. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Muito bem. Nós vemos aí que Josué, ele recebe a notícia da parte de Deus. Moisés está morto. E você foi escolhido para ser o sucessor. Só que não é uma surpresa para Josué que ele passaria a ser sucessor. Nós vamos ver outros textos lá atrás que demonstram que Josué já estava trabalhando como sucessor de Moisés, recebendo tarefas e tendo autoridade sobre várias situações que estavam acontecendo nessa grande peregrinação que durou 40 anos pelo deserto. Então, é muito importante a gente ter em mente que Deus está trabalhando conosco e está dizendo o seguinte: olha, eu tenho te chamado e essa missão não é uma corrida rasa. Então, não queime toda a sua energia nos primeiros metros. Saiba que você terá uma grande maratona de vida, para que assim possa então ter o entendimento e possa assim realizar a minha obra. E ele diz: como prometi a Moisés, todo lugar que você pisar a planta do seu pé, vou-lo tenho dado. Líder, que é líder, sabe o que ele faz? Caminha pela fé. Ele não está pisando em terreno firme, que não faz ele duvidar, que dá sempre a ele convicção absoluta que está tudo certo. Não, ele está dizendo: diante de todos os temores que surgir cada passo da sua vida, eu quero que você confie. Eu quero que você dependa e eu quero que você avance pisando. E aonde você colocar a planta do seu pé, eu tenho dado. Eles estão caminhando para a conquista da terra prometida. Se eles decidissem: não, aqui está bom, já está ótimo, eles não chegariam à terra prometida. Mas nós temos que ter em mente que Deus tinha um propósito. Esse propósito poderia ser cumprido assim, rapidamente. Porque eles saem do Egito e é mandado 12 espias para ver a terra.
E somente Josué e Caleb diz que a terra era muito boa e Deus daria para eles. Os 10 tentaram matar Josué e Caleb, porque eles estavam sendo contra, dizendo: essa terra não é para nós. E então, como eles rejeitam aquilo que Deus estava fazendo, Deus os rejeitou e eles não puderam entrar na terra prometida. E no caminhar de 40 anos, todos que estavam acima de 40 pereceram. Então é muito importante termos na nossa mente e no nosso coração que dar passos de fé é fundamental para todo aquele que é líder. Mas ele continua a dizer: eu lhe dou uma garantia. Você está conduzindo o meu povo e ninguém vai poder te resistir. Isso daí é fundamental. Na nossa caminhada com Deus, também ninguém pode resistir à ação de Deus através das nossas vidas. Mas se nós formos confiados no nosso caminhar, no nosso viver, com certeza vamos ser derrotados. Veja o que o Salmo 139 vai dizer sobre a postura de um líder. Isso está escrito no versículo 22, 23 e 24. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta é algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Josué tinha estas características. Características de ter o Senhor perto de sua vida. Por isso o Senhor ainda vai dizer para Josué, no versículo 7, somente seja forte, Josué 1:7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, e não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde andar. Ele não tinha que planejar. Ele tinha que executar o plano de Deus. Nós também não temos que planejar. Nós temos que executar o plano de Deus. O grande problema é que quando nós começamos a fazer planejamentos e não colocamos esses planejamentos na mão de Deus, talvez nós nos ocupamos com muitas atividades, mas pouca intimidade com Deus. Muitas vezes nós chegamos completamente cansados, mas sem nenhuma produtividade. Então é muito importante você estar entendendo que existe uma ordem, existe um caminho e Deus espera que haja obediência. Mas ele continua ainda a dizer em Josué 1:8, não deixes de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Todo o sucesso de um líder, a Deus, toda a honra e toda a glória. É isso que Deus espera. Que você oferte ao Senhor tudo aquilo que está acontecendo. E então Deus será glorificado. E Deus vai estar trabalhando nas nossas vidas. Eu disse para vocês logo no início que Josué já estava servindo Moisés e já estava sendo apontado que ele seria o sucessor. Em Êxodo 24:13 diz: Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Em Êxodo 33:11 vai dizer: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés volta ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda.
Josué sempre estava cumprindo as ordens do Senhor, estava sempre servindo a Moisés com fidelidade. Isso a gente precisa entender. Ninguém é líder sempre. Na sua vida, você ora está liderando e ora está sendo liderado. Quando você está liderando, você deve pedir o apoio de todas as pessoas que são seus liderados. Mas quando outra pessoa está liderando, você deve ser o primeiro a dar o exemplo e ajudar em tudo que for necessário. Certa vez a gente estava fazendo uma faxina lá na Nova Jerusalém, e tinha muita sujeira. E o pó estava comendo para tudo quanto é lado. E aí, então, uma pessoa veio me procurar. E quando ele veio me procurar, ele perguntou, eu precisava falar com o pastor, ele está? Sim, ele está. E ele diz, você pode chamá-lo? Eu vou avisar que você está aqui. E aí, quando ele apontou quem era, não, eu quero o pastor. Ele é o pastor. Mas ele está com a vassoura na mão, está todo coberto de pó. Isto. Ele nos convidou para fazermos um mutirão, mas ele está envolvido no mutirão. Tá. Ele esperava que ele ia encontrar o pastor de terno e gravata atrás de uma mesa, e com um ar total de espiritualidade, como se Deus estivesse presente em cima do pastor, acima do pastor. Eu não sei o que faz a visão de muitas pessoas sobre aquele que é o líder. O líder é aquele que serve. Ele não deve estar lá para ser servido. Jesus deu o exemplo a todos os seus discípulos, lavou-lhes os pés e disse, agora que eu fiz isso, vocês devem fazer isso com todos. Mas quando nós olhamos ainda em Números, capítulo 27, versículo 18 a 21. Por favor, alguém leia, por favor. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e ponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Josué se tornou o grande líder em todas as batalhas. Só que eles não iam batalhar se não fossem comandados pelo Senhor. O Senhor dizia a eles o que eles deveriam fazer e eles obedeciam ao Senhor. Isso é muito importante. O líder deve ter a segurança de saber quem é o seu líder maior. Espiritualmente, sempre o nosso líder maior é Deus. E em tudo nós devemos checar. Os bereanos no Novo Testamento foram elogiados porque os líderes estavam falando e eles estavam conferindo nos seus pergaminhos para saber se era realmente estava sendo dito coisas da palavra de Deus. Então é muito importante que nós tenhamos isso na nossa mente e no nosso coração. Josué, que já foi lido, 1:9, ele diz, não fui eu que lhe ordenei? Então, tenha em mente, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que grande promessa
é esta que Deus nos faz. Ele sempre estará conosco. Josué começa a sua liderança, e isto está nos versículos de 10 até o versículo 18. Por favor, alguém, pastor, leia para mim. 10 a 18. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e, e ordenem ao povo para que prepare para as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão. Atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem de que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As mulheres e os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhe deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então responderam a Josué: tudo que você ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviarem, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Muito bem, nós vemos aí no texto algumas condições que Josué toma. O povo de Israel está acampado antes de atravessar o rio. Parte das tribos, que é a tribo de Ruben, de Gad e de Manassés, já tinham recebido a sua herança, a parte que Moisés havia determinado, e eles já estavam nas suas próprias terras. Mas agora Josué diz, trazendo a memória deles: não é porque vocês já receberam o presente da terra que vocês agora vão ficar usufruindo desse presente. Sua família, sim, ela já está estabelecida. Mas vocês, que estão aptos para a guerra, vão à frente para poder estar ajudando as vitórias de Israel. Mas é interessante, ele diz: preparem toda a alimentação. Porque até chegar à terra prometida, até chegar à divisão das terras, vocês vão precisar desta alimentação. E então todos se preparam e então carregam as suas provisões à frente para que nada lhes falte. Esta é a bênção da estratégia que o líder vai desenvolvendo. Ele está pensando no que vai ser feito à frente, ele está pensando em como deixar o seu povo protegido e na retaguarda, ele está pensando as próximas ações de imediato que terão que ser feitas. Lembre-se, nunca aconteceu de um rio ser cortado e parado e alguém passa seco por esse rio e depois o rio volta a correr. Mesmo que a gente fosse construir uma barragem, essa barragem, e principalmente sabendo que lá o rio que eles estavam atravessando era um rio largo, com um grande volume de água, então eles sabiam que
precisariam da orientação de Deus. E Deus faz isto. E para lembrança, Deus diz no meio do rio: pegue pedras para edificar o altar e trazer à memória que Deus os fez passar atravessando este rio em pé seco. E aí eles perceberam que Deus estava à frente, ajudando a Josué e tudo mais. Mas também nós vemos que um líder tem que ter estratégia. E isso vai estar agora no capítulo 2, nos versículos de 1 até o versículo 7. Por favor, leiam para mim. Josué 2, de 1 a 7. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. De após eles, depressa, porque vós os alcançareis. Vai até 7. 7. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre os canais, as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após eles, pelos caminhos do Jordão, até aos vales, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. Deus já havia estabelecido a estratégia de como Jericó seria derrotada. Deus já havia dito a Josué. E Josué agora usa de estratégia para checar todas as probabilidades e como estava o coração do povo. E isso é interessante, porque quando a gente vê esta situação, a ida dos espias até lá traz informações preciosas que agora não há mais aquela possibilidade de 10 dos espias falarem não é terra para nós. Então vamos ver a continuidade, e isso está no capítulo 2, versículos de 8 a 11. Capítulo 2, verso de 8 a 11. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima dos céus e embaixo da terra. Amém. Então, a notícia foi chegando a Jericó. Aquilo que Deus estava fazendo pelo caminho. E foi mostrando o poder desse Deus e o poder de que ninguém que viesse a lutar contra Israel seria bem-sucedido.
E isso fez com que em suas mentes, em seus corações, eles já estavam derrotados. Só não estavam derrotados de fato. Aqui traz algumas coisas para nós pensarmos. Como que você reage diante dos temores, dos seus medos? O salmista diz no Salmo 37:5, entrega todos os teus temores, todas as suas preocupações, confia em Deus e Ele tudo fará. Nós não podemos carregar o mundo nas nossas costas. Nós não podemos carregar os problemas sobre nós. Nós precisamos, sim, buscar de Deus a sabedoria e ter em nossa mente e em nosso coração as soluções. Porque o Senhor disse que não vem problema sobre nós, que não venha junto com o problema o escape. Então nós só precisamos ter um relacionamento com Deus para ver qual o escape que Deus está apontando. E quando Ele dá a direção do escape, vá em frente. E você vai alcançar esta vitória. Veja, ainda agora nessa estratégia que Josué faz, os homens, os espias, agora são compromissados com Raabe. Mas a parte importante é que quando eles dizem sobre o compromisso firmado, Josué não vira para eles dizendo: quem lhe deu autoridade de fazer isto? Quando você delega a alguém qualquer coisa como líder, também você delega a responsabilidade e a autoridade para ele executar. Por isso que você tem que saber como é o seu líder. Líder não é uma pessoa que chega de repente e começa a liderar. Tem que se ver qual é a história dele, o que ele tem feito até agora, qual tem sido os seus passos, para que verdadeiramente a pessoa possa saber como agir. Certa vez, um pastor convidou um colega para ser o seu sucessor. E ele dizia amém a todas as coisas que o pastor estava fazendo. E quando o pastor disse, realmente ele vai dar continuidade a tudo que eu tenho feito, e deu posse a esse pastor, ele começou a mudar. A primeira decisão que ele toma é esta: eu não quero nada de coisa velha dentro do meu gabinete. Pastor novo, coisas novas. E ele simplesmente manda jogar tudo fora, sem olhar o que é que estava sendo jogado fora. A zeladora, sendo uma pessoa sábia, chegou e pega todos aqueles materiais e não joga fora. E consulta o vice-presidente da igreja, que fica estarrecido. O pastor havia mandado jogar toda a documentação da igreja. A escritura, os documentos contábeis, as atas, tudo que era de importância fundamental para declarar como a igreja é e como tem agido, ele tinha descartado. Isso fez com que o seu ministério fosse tremendamente breve naquela igreja. Então nós temos que entender que Deus está trabalhando conosco, dizendo: se você demandou uma tarefa a um liderado, ele vai ter que ter condições de fazer aquilo que precisa ser feito. Veja agora o versículo de 12 a 19. Josué 2, de 12 a 19. Isso, de 12 a 19. Só leia com uma voz mais alta, irmã Emilce, por favor. Jurem-me pelo Senhor
que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte, as nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai e a sua mãe, e seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Muito bem, nós vemos aí agora algo muito importante sendo trabalhado, algo muito importante sendo mostrado como tarefa que eu disse que você recebe uma ordem e esta ordem vão acontecer na sua execução vários desdobramentos. Raabe diz: eu vou acolher vocês, eu vou proteger vocês. Mas de agora em diante, vocês também precisam assumir o compromisso que vocês vão nos proteger. E a sua ação de fé em esconder os espias faz com que eles possam retornar e levar as boas novas a Josué. Qual tem sido o seu compromisso diante das tarefas recebidas? Tenho encontrado algumas pessoas dizendo: eu tenho recebido só tarefas pequenas, as tarefas grandes que dão notoriedade, que dão a projeção, o pastor tem dado para outras pessoas, não para mim. Mas eu mereço estas outras tarefas. Ninguém está discutindo isso. O que eu quero só que você entenda é que se você não está realizando bem essas tarefas que lhe foram confiadas, como que você vai poder cuidar das coisas do Senhor à frente? De que maneira você vai reagir e agir? Eu já disse que todos nós somos líderes. Todos, sem exceção. Porque ele diz: vai e faça discípulo. Quem vai discipular está liderando sobre uma outra pessoa. E isso é muito importante que nós tenhamos em mente no nosso coração. E se nós tivermos isso na nossa mente e no nosso coração, nós vamos ter total condição de fazer isto. E então, agora, nesta conversa com eles, pactos são firmados. Pactos que serão firmados e serão honrados por Josué, serão honrados pelo exército, serão honrados por Deus. Porque Deus havia determinado que fosse exterminado tudo de Jericó, que não fosse pego absolutamente nada de espólio. E agora eles
simplesmente dizem que ela e toda a sua família serão poupados. E Deus honra este pacto firmado. Deus honra a Raabe que esconde os seus espias pela fé. Deus honra, porque sabia que Raabe queria fazer parte do seu povo. Então, tudo isto vem diante de nós como ações que nós precisamos ter. Eu fico muito preocupado com pessoas que, no seu viver com Deus dentro da igreja, se arrogam de serem donos de igrejas. Ouvi uma história que depois foi se confirmando com o tempo. Esta pessoa era uma pessoa rica e tinha dado muitas coisas que a igreja possuía. Ele comprou o órgão, colocou o órgão na igreja. Ele fez o forro da igreja e estava lá. Ele comprou a bancada e a bancada estava dentro da igreja. Tudo de bom, tudo de melhor. Mas ele teve um desentendimento com o pastor. E ele saiu muito furioso da igreja. E ele convidou um outro pastor para vir organizar uma nova igreja com aqueles que saíram da igreja e estavam descontentes. E aí, então, ele começa lá, chega o novo pastor e eles começam a trabalhar, iniciando essa nova igreja. E aí, eu estava lá fazendo o meu trabalho de férias. E aí ele vem conversar comigo, olha, eu vim aqui porque eu vim retirar desse templo que eu dei, eu vim retirar o órgão, vim retirar os bancos, o forro eu não vou retirar porque não dá para retirar. Mas o órgão e os bancos eu vou levar para a nova igreja que nós estamos fazendo. E eu disse, querido, quando você deu para quem? Para a igreja ou para Deus? O que estava no seu coração? E Deus honrou isso que você doou? Sim, ele honrou. Mas o pastor não ouviu minha voz, então eu saí da igreja. Eu falei, tá bom, mas eu não vejo problema em você sair e ir organizar uma nova igreja. Isso é bênção. Na cidade vão ter 2 igrejas. Mas o que não faz sentido é aquilo que você doou e abençoou essa igreja, você agora, para doar para outra igreja, você quer desvestir esta igreja, retirar as coisas dela. E isso não vai acontecer. Porque se você fizer isto, esta nova igreja nunca será organizada como igreja no nosso meio. Então, querido, eu tenho certeza que se você conversar com Deus, Deus vai lhe abençoar tanto que você vai poder fazer várias outras coisas, comprando bancos, comprando piano, órgão e outros instrumentos para abençoar aquela igreja. O senhor acha que Deus vai me abençoar de novo para eu poder fazer isso? Vai. E ele então comprou os outros instrumentos e também comprou o banco, pôs forro na igreja e deixou a igreja toda bonita. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente se perde no meio do caminho e começa a tomar atitudes que nos desautorizam como líder da igreja. E nós temos que entender que, como líder da igreja, a gente nunca é dono de nada. Tudo pertence ao Senhor. E tudo que nós fizemos com a força que Deus nos deu, com as condições financeiras que Deus nos deu e com a motivação e o sustentar de Deus nas nossas vidas. Então nós temos que entender então que tudo foi Deus que fez em nós. Nós somos meras ferramentas. Nada está para somar no nosso mérito. Muito pelo contrário, tudo está sendo trabalhado para que o nome de Deus possa ser glorificado.
Então, eu queria que você agora abrisse o seu microfone e compartilhasse conosco que bênção você tem sentido por ser um líder que Deus lhe tem confiado. Qual tem sido o seu privilégio? Então, abra o seu microfone e compartilhe conosco. A mim, sem dúvida, é ver os frutos, Deus me permitir presenciar os frutos da ação dele, né? Então, tem sido um negócio maravilhoso ver gente crescendo, se desenvolvendo, famílias se desenvolvendo, ah, pessoas se reconciliando com Cristo, se reconciliando em famílias também, pessoas conhecendo a Cristo. Uma das jornadas mais interessantes que eu tenho tido nos últimos 5 meses é poder ver ali os primeiros passos de um cristão. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Você vai vendo as novas descobertas, as pequenas descobertas, também as grandes descobertas, e como isso vai surtindo efeito diário na vida daquela pessoa, né? Então, sem dúvida nenhuma, uma das melhores coisas de liderar com a direção do Senhor é ver o fruto do trabalho. Alguém mais? Agora é aquela famosa frase: fale agora ou cale-se para sempre. Eu queria compartilhar algo com vocês que, no meu período de estudo, eu me preparei em várias áreas técnicas. O ápice do estudo, quando eu estava estudando, isso há muitos anos atrás, começando aí de mais ou menos 54 anos atrás, nós mudamos de Marília para Mogi. E lá o ginásio era um ginásio industrial. E além da formação do estudo, você também tinha a possibilidade de estudar se preparando profissionalmente. E ali, então, eu pude sair com o meu certificado, mas também pude sair com 4 outras qualificações. Eu saí com torneiro mecânico, desenho mecânico, elétrica e desenho elétrico. Essas 4 certificações acompanharam a minha formação. Depois eu fui para o colegial, naquele tempo era colegial, e eu fiz mais um outro curso técnico, que naquela ocasião permitia assinar até multinacional, que foi contabilidade. Mas junto com esta contabilidade, eu também fiz design e pude aprender a fazer sobre interiores e tudo mais, aproveitando a área de desenho que eu tinha feito mecânico e elétrico. E com estas formações eu ficava muito em dúvida ao terminar o colegial. O que é que eu vou ser? E aí prestei prestei o vestibular para administração de empresas. Eu queria fazer administração. E aí, então, passei na primeira fase na Getúlio Vargas, mas nesse momento Deus me chama para o ministério. E eu, então, nem vou para a segunda fase de administração na Getúlio Vargas e sigo para fazer a faculdade teológica. E ali eu estou me preparando e estudando os primeiros 6 meses, quando eu percebo que eu não estava fazendo o melhor curso que eu podia fazer. Eu estava estudando, eu estava me dedicando, mas não havia tempo para aprofundar em todo o conhecimento, em todo o saber que eu estava recebendo. Conversei com meu pai e disse: pai, eu preciso mais. Deus foi que me chamou para esse ministério. Eu não posso entrar nele sem ter a melhor preparação. E aí então tomei a decisão de ir para o Rio de Janeiro. E lá então
durante o período do estudo, eu iria somente estudar, manhã e noite, e à tarde estudar no quarto. E então isso eu fiz. Quando eu cheguei lá, tive a possibilidade de encaixar várias matérias, e aí consegui fazer o meu estudo universitário, que era 4 anos, e é algo muito puxado, eu consegui fazer em 2 anos. Uma das coisas que eu quero que você entenda é que toda a preparação que envolveu minha vida me levou a ter conhecimento de várias áreas. Eu não sinto que desperdicei tempo, pelo contrário, eu sinto que Deus usou toda esta formação para eu agir em várias áreas da nossa igreja, da nossa denominação, e fazer isto como quem estava entendendo do que estava sendo feito. Então é muito importante esta situação que Deus está trabalhando com você e está dizendo, você recebeu uma missão como líder. E como líder você tem a responsabilidade de dar o seu melhor e fazer o seu melhor. O pastor Cristiano diz sobre o privilégio de ver os frutos crescendo. E isso é uma verdade. Tudo que você vai liderando vai fazendo com que as pessoas cresçam. A parte que eu sou mais apaixonado é quando eu faço uma evangelização e a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador. Certa vez estava com meu pai e minha mãe tirando as férias lá no Rio de Janeiro, e num determinado momento, meu pai e minha mãe falaram, filho, o que você deseja depois de aposentar? Eu disse, eu quero, depois de me aposentar, vir para a praia e evangelizar. Tá bom, filho, você está aqui já há 20 dias. Para quantas pessoas você falou de Cristo? Eu falei, 17. Aí ela, 17? Você falou com 17 pessoas sobre o plano da salvação? Sim. Então você já está fazendo o que você disse que quer fazer o resto da sua vida. E isso vai ser bênção. E é uma verdade. Você precisa já estar fazendo aquilo que Deus vai apontar para que realmente você continue glorificando a Deus. Você que é líder, faça. Não importa que área do ministério, mas faça fazendo para o Senhor, dando a Ele toda a honra e toda a glória. Se nós entendermos isto, vamos poder abençoar muitas pessoas. Em Josué 2:24, diz o seguinte, e disseram a Josué, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Na verdade, todos estavam apavorados pelo agir de Deus. Eu espero que você entenda que esse agir de Deus é poderoso e que você dependa exclusivamente dele. Eu espero que você se sinta desafiado a usar da sua liderança. Se você sinta-se desafiado a usar da sua liderança, preste atenção, você já é líder. Usar da sua liderança para que você realize a obra que Deus lhe tem confiado. Amém? Pastor, tem a palavra? Amém. Obrigado, pastor Solovi, pela aula. Você está aí, então, acompanhando a nossa primeira aula do trimestre. Vamos trabalhar aí o período da conquista da Terra Prometida, então o livro de Josué, Juízes, Ruth. Então, não perca nenhuma das aulas. A gente vai criar uma playlist com todas as aulas para você poder acompanhar também. E não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no canal, deixe seu like, sua curtida, compartilhe nas suas redes sociais e acompanhe a igreja nas outras programações. E o nosso desejo é que você esteja conosco aqui presencialmente na rua José Mascarenhas, 1789, Vila Matilde, São Paulo, tá bom? Venha adorar a Deus conosco. Deus abençoe, uma boa semana para você.